Oi, gente. Eu já ia falar, vocês estão me escutando? Espero que sim. Hoje eu venho trazer uma discussão, uma reflexão sobre algo que vem me atravessando nas últimas semanas e que eu não tinha noção do quanto eu não me permito ser cuidada. E eu queria muito bater esse papo com vocês sobre isso. Deixa eu me ajeitar aqui. Peraí. Vamos lá. E na verdade, a minha reflexão atravessa muitas coisas, mas uma delas é porque eu venho percebendo o quanto, na verdade, eu até recebo ajuda, mas eu não consigo me permitir ser cuidada num lugar de relaxar. É como se eu precisasse, eu recebesse, veja se isso faz sentido por aí, porque eu comecei a observar também, não só nos meus atendimentos, mas em muitas mulheres que estão ao meu redor, como isso é muito comum entre nós mulheres. Então, eu permito que a ajuda chegue, mas eu não relaxo, sabe assim, de tipo, deixa cuidarem de mim, realmente. Deixa eu relaxar aqui nesse cuidado. A minha percepção foi, nos últimos dias, é como se eu deixasse a ajuda chegar, mas eu me mantivesse ainda preocupada e, de alguma forma, tensa, né, de como retomar logo para um ritmo acelerado. Eu vou contextualizar um pouco do que vem acontecendo comigo, né? Mas assim, e também das mulheres que eu atendo principalmente. É como se eu precisasse, como se a preocupação, essa tensão mínima, fosse um cuidado, entende? Eu preciso ficar aqui, nesse lugar, porque é esse lugar que me protege. E essa foi uma reflexão que eu percebi, porque nos últimos dias foram muitas coisas que aconteceram, né? Na minha vida prática, eu já contei aqui pra vocês que foi celular roubado, carteira que eu perdi, e aí depois subi num troço de um ferro com carro, muitas coisas acontecendo fora e questões também do meu próprio corpo, né? Para além do fato da menopausa, porque esse é um corte que eu não posso deixar de falar aqui, gente, assim, porque senão seria muito... eu estaria deixando de trazer uma informação importante, que é quando você está nesse processo da menopausa, como muitas questões vêm no corpo, te convidando para descansar, para reorganizar a sua vida. Eu já estou na menopausa há 5 anos e já venho reorganizando, mas é um processo ainda, não é algo... Cara, peraí, que ainda não estou confortável aqui, deixa eu me ajeitar mesmo. Vocês estão vendo, né, que tá vai para lá, vai para cá. Bom, acho que agora foi. E aí, eu comecei a perceber o quanto esse relaxamento é difícil. Também nesse processo que eu falei da menopausa, né? Dessa percepção de tipo, putz, hoje eu acordei mais cansada. O que eu preciso fazer por mim aqui? E aí tem um fator interessante também relacionado a isso, que é uma nova forma de se relacionar com o trabalho, né? Com as relações, a partir dessas nuances, dessas intervenções que a menopausa traz, entende? Então tem dias que são muito mais difíceis do que outros. E isso é uma fase, né, que eu tô passando, mas assim, eu atendo muitas mulheres que menstruam e que vivem os ciclos, né, e vivem questões também complicadas com relação a essa ciclicidade e que atropelam isso. Que nem de longe, muitas vezes, conseguem olhar para isso, porque a gente vive numa sociedade que, de fato, não tem esse olhar, e muitas também que atropelam e desconsideram, né? Se estão no TPM, se estão perto, como é que o corpo está. Vamos produzir. E tem um lugar em que a gente realmente precisa, mas tem um lugar muito sério de exaustão e de adoecimento, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre tudo isso e trazendo um pouco uma lembrança do quanto eu fui uma menina em que eu fui uma criança em que eu não podia relaxar, né? Então
Era um ambiente, para além do fato de ter sido uma criança, que eu estou falando aqui algo mais profundo, né? De uma disfuncionalidade que a maioria de nós veio. Não é, de novo, sobre culpa, sobre a gente ficar aqui alimentando isso, não. É sobre algo importante que a gente precisa olhar, porque isso, inclusive, a gente traz para a consciência, e isso faz com que as coisas tomem um rumo diferente, entende? A gente lida melhor quando a gente entende também o processo. Só que a gente vive numa sociedade que, quando a gente fala disso, gente, é muito doido. Quando a gente precisa refletir sobre a nossa própria história, muitas de nós optam por não fazer isso porque gera culpa. Ai, mas tadinho dos meus pais, eles fizeram o que eles podiam. Não é essa a questão. A questão aqui é a gente se observar, a gente olhar para a nossa própria história, a gente encarar de frente o que de fato aconteceu, né? E aí eu comecei a fazer já há muito tempo na terapia, de uma percepção de uma menina que não podia relaxar, né? Era um ambiente disfuncional e que precisou adultecer muito cedo. E diante disso, já agora na vida adulta, nessas últimas experiências que eu tive agora, que foi mais profunda, porque eu já venho num processo de olhar para esse cuidado, né? Perceber o quanto era uma menina que não podia desmoronar, entende? Que não podia, tipo, aqui eu sou visto, sou vista. E quando eu comecei a estudar parentalidade, esse era um fator muito interessante na forma como eu queria educar os meus filhos, que era um ambiente onde eles fossem vistos como sujeitos. Sujeitos em que eles pudessem se sentir vistos. Isso aqui não é uma conta matemática, não estou trazendo aqui um lugar de perfeição, porque é óbvio que eu não sou essa mãe, nem pretendo ser. E quanto mais humana nós pudermos ser, esse é o caminho, para mim, que faz mais sentido. Eu estou falando de um processo evolutivo, né? Da gente poder fazer um pouco diferente, mudar um pouco a dinâmica da forma como nós fomos educados e trazendo também um pouco quando esse ambiente é um ambiente em que você é vista, em que você pode chorar, em que você pode reclamar, em que você pode fazer birra quando você é criança. A maioria das crianças não podem ainda, gente. Tipo, engole o choro. A gente vive isso ainda. Entende? Eu convivo com muita gente que educa seus filhos dessa maneira. Sabe? Cala a boca, quem manda aqui sou eu, acabou, não tem conversa. E aí o corpo, ele vai criando uma tensão e uma condição rígida, né? Em que ele não pode desmoronar. Ele não pode relaxar. Entende? E isso a gente termina levando para a vida adulta. Então a questão aqui não é sobre perfeição. É sobre a observação, sobre a possibilidade da gente fazer diferente, né? Quando eu falo dessa questão da parentalidade. Mas aí, trazendo para a minha história e para as mulheres que eu atendo ao longo desses anos, a gente vai para a vida adulta sem poder desmoronar, sem poder... sabe? É como se esse processo de se permitir ser ajudada, ele ficasse muito superficial, sabe? É como se, na verdade... o desconforto, se sentir vulnerável perante o cuidado do outro, fosse fraqueza. Então, a minha segurança está quando eu estou controlando, entende? Então eu precisei, agora vou precisar fazer um exame, né? Estou olhando para a minha saúde como um todo, como eu disse, por causa da menopausa e das questões hormonais, e eu me vi um pouco assim, pedindo à minha mãe, por exemplo, que ela me ajudasse, mas ela me ajuda, mas eu tô aqui segurando, entende? Assim, segurando, me preocupando bastante com coisas que, na verdade, o hospital que teria que se preocupar, que minha mãe talvez também tivesse que se preocupar, mas a minha preocupação é o que cuida de mim, entende? É como se quanto mais preocupada eu tivesse, mais segura eu tivesse, mais sob controle eu estou, ao invés de poder relaxar no cuidado do outro. Permitir que o outro cuide de mim, baixar a guarda, entende? Baixar a guarda para uma menina que não podia baixar essa guarda é perigoso. Corre o risco de ficar sozinha, entende? Então é uma reflexão que eu acho que é importante da gente observar, porque além de tudo, a gente tem lá, né, essa menina que viveu
que fez essa leitura também, né, desse lugar de não poder ser ela mesma. Quantos de nós não pode ser nós mesmos, gente? Pelo amor de Deus. A gente vive numa sociedade, assim, nas nossas relações familiares, sabe? Quando a gente diz quem somos, a gente assusta. E na sociedade que a gente vive ainda mais. Então, se a gente vai olhar para a mulher, há séculos nós fomos ensinadas a servir, a cuidar do outro, não a se permitir ser cuidada. Quando você se torna mãe, esse cuidado ele vai com tudo. Então, se você, dependendo do nível de disfunção, né, que você teve, de como você foi educada, você vai para esse lugar com tudo, entende? Com uma abnegação própria imensa, porque é ali que você vai se sentir útil, cuidando de alguém, uma pessoa, um ser humano, né, uma pessoinha que tem um amor incondicional, que precisa de você. Pronto, então é aqui que eu vou ficar, sabe? Então, se a gente trazendo essa construção, e é importante esse questionamento desse servir, é aí que eu me vejo. Então, quando eu me permito ser cuidada e relaxo e desmorono, né, e escolho dar uma pausa na minha vida, viver num outro ritmo, eu estou rompendo com um pacto social, entende? A Audre Lorde, ela fala, né, que o cuidar de si não é autoindulgência, é autopreservação. É uma guerra política. No caso de nós mulheres, é resistência. Porque quando a gente cuidar de si, esse lugar da gente não poder relaxar, tá no lugar também da gente precisar estar, por exemplo, esteticamente perfeitas, né? Então a gente tem uma luta, uma correria. Eu estava conversando hoje com umas amigas, a gente foi tomar um café, e a gente falando sobre a Prateleira do Amor. Não sei se vocês já leram, eu vou colocar na nossa comunidade o livro da Valesca Zanella. Ela fala, é a Prateleira do Amor, acho que é o nome do livro. E ela fala que para estar, nós somos vistas quando a gente está na prateleira na parte da frente. Supermercado, né? Os rótulos, todos aquelas... Ai, gente, a pessoa esquece o nome assim, né? Todos aqueles objetos que estão ali à disposição, os que estão na frente são os melhores. Então é uma correria para ficar na frente. Isso envolve não poder envelhecer, isso envolve estar magra, né? Enfim, dentro do padrão. Isso envolve ser branca, isso envolve ser uma excelente mãe, né? Porque a gente vive num estado em que a maternidade é colocada sobre as nossas costas. A gente não tem políticas públicas onde a guarda compartilhada, onde o cuidado compartilhado é fomentado. Entende? Ah, tá bom, e aí? E aí vamos voltar em mulheres, né? Vamos buscar por esses espaços e questionar os nossos espaços, as nossas micropolíticas, que é a nossa dinâmica familiar. Como é que você se permite ser cuidada? Como você consegue relaxar mesmo? É um exercício muito importante que eu vivi nos últimos dias, de extremo desafio, sabe? De perceber o quanto eu tenho um discurso, ou tinha um discurso de que, eu sei pedir ajuda. Meu amor, eu sei pedir ajuda até a página 3, porque eu tô o tempo todo ali segurando tudo. Porque se eu soltar, meu Deus, eu não aguento. Relaxar é perigoso. É como se a preocupação ela me mantivesse alerta e sobre cuidado, que diz muito da menina que eu fui. Mas não só sobre a menina que eu fui. Eu também sou fruto do meio que eu vivo. Eu sou uma mulher que sou constantemente convidada a me submeter ao cuidado com o outro. Então, quando eu começo e opto por então tá bom, vou ficar aqui molinha, vou deixar vocês cuidarem de mim, sabe? Vou ficar. Por isso que o corpo é tão importante, né? Tá bom. A Clarissa Píncola também, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu vou trabalhar no que vem com vocês, já tô botando vocês no meio aqui, ela fala sobre isso, né? Que a nossa natureza selvagem tá na nossa essência, em lugares muito sutis de quem somos. Então, se a gente não pode descansar, quando a gente opta por descansar, nós estamos sendo desobedientes, que é o que a Clarissa fala muito, né? Que essa desobediência ela é importante. E eu não posso ser desobediente. Eu tenho que ser o quê, meu amor? Comportada, bonitinha, né? Tudo tem que estar conforme
o script. Vocês entendem? Então, o controle, ele vai trazendo pra gente a possibilidade da gente se sentir segura, gente. É muito doido isso, e é muito importante a gente falar sobre isso, entende? Então, isso que eu vivi nos últimos dias, né? Foi esse lugar de me perceber, tipo, cara, que loucura, sabe? Eu não posso desabar. Eu não posso dizer pro outro, tá, então eu vou deixar você cuidar de mim. Que foi o que eu fiz esses últimos dias. Pode vir, pode cuidar então. Eu vou ficar aqui quietinha. Vou botar minha cabeça no seu ombro. Eu vou sentir aqui o batimento do meu coração. Peraí. Essa ventania aqui dá uma atrapalhadinha. Sabe, assim, por isso que essa percepção do corpo, a gente vai trabalhar isso no grupo terapêutico, que vai acontecer em março. Ele vai acontecer tanto online como presencial, que é esse lugar do tipo, tá, se a gente não vai pro corpo, fica muito difícil a gente se perceber, entendeu? Então, nesses últimos dias, eu comecei a ver, tipo, Jana, que discurso lindo, né, gata, de que você se permite ser cuidada. Não. E estou agora aqui, né, vindo falar com vocês e através de um pacto que eu venho fazendo comigo para o próximo ano, que está se iniciando, mas isso já está acontecendo aqui na minha vida. Ah, meu amor, eu vou desmoronar agora. Nesse sentido. Porque eu já falo aqui pra você, né? Ah, meu amor, eu vou desmoronar. Eu já penso, putz, vão achar que eu vou ficar... que eu vou largar tudo. Que eu vou soltar tudo. O que vão pensar? Você entende? Esse é o funcionamento muito da nossa mente, que diz muito da nossa própria carga mental. Então, não. Por que eu não posso desmoronar? Por que eu tenho que viver sobrevivendo? Por que eu não posso florescer nesse processo? Entende? E eu vejo isso com os meus filhos. Minha filha, que é mulher principalmente, que tem muito essa... Eu nem digo, gente, assim, que ela tem mais uma propensão ao cuidado do que meu filho. Não, mentira isso. É a forma como nós educamos. E também o meio que eles estão inseridos. Então, se ele está vendo vários meninos que não cuidam, né? Cuidar é o quê? Poder tirar a roupa do varal, arrumar a própria casa. Não. Então, pra ele, tipo, estranho. São as meninas que fazem isso, não são os meninos. Então, deixa eu, né, ficar aqui com meu corpinho mole. Então, o ambiente familiar não é suficiente. Ele é um fator primordial, mas o meio também faz uma diferença muito grande, entende? Na formação dessas crianças. E aí eu percebo, a gente vem conversando, eu e ela, sobre esse lugar do cuidado. Esses dias eu não estava me sentindo bem e ela estava cuidando de mim. A gente estava sozinha. E ela falando, mãe, relaxa, deixa eu cuidar de você. E eu, tipo, não, mas eu faço isso aqui. E aí depois a gente começou a conversar sobre isso, né? Sobre essa questão do cuidado. Depois eu acho que a narrativa, ela é uma grande ferramenta de educação. E isso acontece muito aqui em casa. A gente está o tempo todo conversando. Eu faço questão de dizer, ó, eu tô me sentindo assim. Eu acho que... Peraí, gente, que eu fiquei agora com uma sensação de que isso podia estar um pouquinho mais baixo, cara. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Acho que agora vai melhorar. Eu tô meio que olhando pro alto, sabe? Bom, acho que aqui vai ficar melhor. Então, é isso, assim, é esse lugar da gente poder experimentar o corpo, a gente poder relaxar. E aí, voltando para esse papo com a Alice, a gente começou a conversar sobre isso, né? Sobre o quanto ela já se sente assim, muitas vezes. Ela se sente mal em poder relaxar, muitas vezes perante as amigas. Esse foi o papo, né? De dizer, amiga, eu tô precisando de um colo. Eu tô precisando ser mais escutada por você. Essa também é uma forma de se sentir cuidada. Enfim, então a gente também entrou num papo, que eu não sei se cabe aqui, mas talvez caiba, sobre essa questão do ser mulher. Sim, cabe, né? Ela falando dos medos que ela já tem de circular, de existir como mulher. E nas últimas semanas eu tenho visto muitas postagens sobre isso, né? Muitas mulheres falando sobre o quanto é muito violento a gente ter que, de certa forma, estimular nossas filhas a fazerem aulas de defesa pessoal, ao invés de permitir que elas dancem, por exemplo. E é muito louco, né? Porque a gente vive num país, acho que é o 5º país onde mais se mata mulher. E eu como mãe de menina, e a gente conversando sobre isso, porque eu trago muita informação para Alice,
chamou muita atenção para o quanto ela precisa se cuidar. E percebo que muitas vezes isso passa do ponto, sabe? Isso poderia ser mais leve. Ao mesmo tempo, a gente conversava sobre isso. Como assim? Como é que eu vou trazer leveza para algo tão sério? Para uma preocupação que eu preciso que ela tenha. E a gente começou a conversar sobre pessoas que a gente conhece, do nosso círculo, né? Meninas da idade dela. A gente lembrando de umas meninas que moravam em Serra Grande, enfim, que não tem esse tipo de conversa. E a gente mesmo levantando tudo isso, né? E são meninas frágeis, né? Que, para além do corpo, que eu acho que essa é uma questão complicada dessa coisa de fazer aulas de defesa pessoal, né? Até que ponto isso é realmente necessário, mas muito mais do que isso é o próprio letramento sobre o que é ser mulher. Sobre ficar atenta. E o quanto ficar atenta gera uma tensão, né? Porque, beleza, vai ficar atenta e aí não vai relaxar nos lugares. Não, mas vamos estar tem que estar com outras amigas, tem que ficar comportadinha, tem que... Entende? Então, esse é um papo que a gente precisou ter, que a gente vem tendo constantemente sobre estar com amigas que ela possa confiar. Hoje a gente mesmo pegou um Uber juntas e o rapaz do Uber, assim, querido, ele chegou e falou pra gente, assim, ela me olhou assim uma hora, a gente tá atrás, né? Ele falou assim, cuidado com quem tá perto de você. Isso vai fazer uma diferença na sua vida. Esse é um ponto que a gente conversa muito. Quem são essas pessoas? Quem são essas amigas? E eu não tô falando aqui de julgamento, gente. Tô falando de confiança, de poder relaxar, de poder seguir com outras mulheres que também... onde eu posso ser eu mesma, né? Que é o que eu tô dizendo aqui, sabe? Então, enfim... eu queria trazer essa mensagem hoje da gente perceber o nosso corpo, da gente perceber esse sobressalto que a gente fica segurando, sabe? Para se sustentar ao invés de poder relaxar. E eu venho percebendo que o que eu mais preciso experimentar também nesse processo é estar com outras mulheres. Mulheres que de fato eu possa confiar. E é isso que eu convido vocês também, sabe? A gente olhar para isso. E ano que vem a gente vai começar o grupo terapêutico, que vai começar em março. A gente vai estar juntas, tanto no online como no presencial, através do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vão ter práticas corporais, a gente vai trazer todas as nossas questões. E a gente vai ter encontros aqui em Salvador, para quem for no presencial. A gente vai ter encontros culturais, onde a gente vai conversar sobre vários lugares que eu vou propor, para a gente poder ter essa experiência aqui em Salvador. Mas para online eu vou estimular que as mulheres façam isso nos seus ambientes, né, na sua região. E a gente vai ter um intercâmbio cultural também dentro do grupo. Então a gente vai não só para a Amazônia, que vai acontecer em setembro, então a gente teve essa mudança de data. Então se você tiver interesse na Amazônia, me manda mensagem aqui na comunidade, do WhatsApp também. E a gente vai ter um outro intercâmbio cultural que eu ainda estou avaliando para onde vai ser, para a gente poder estar juntas também através também da arte. Então a gente vai trabalhar a literatura, a arte, o corpo, para que a gente possa se cuidar, né, meus amores? Que a gente possa relaxar, sabe? Exercitar essa força que Clarissa fala muito bem, né? Essa selvageria que está nessa desobediência. Quando a gente pausa e a gente se entrega, sabe? Ao outro também, né? Porque essa tensão e esse controle impede que a gente também não se disponibilize para a gente poder, de fato, sermos cuidadas pelo outro. Sabe? Mesmo vivendo numa ambiguidade em que a gente tem em que ser mulher, a gente precisa compreender quem é esse outro, né? Que confiança é essa? Para quem eu estou oferecendo essa confiança? Esse estado de percepção e de tensão que ser mulher já exige, né? E que eu já preciso ter que dizer para minha filha de 15 anos, já há algum tempo, o quanto ela precisa ficar atenta. Então é isso. Se você tiver interesse também no grupo terapêutico, tanto no online como no presencial, me manda mensagem aqui no grupo, na comunidade do WhatsApp. E esse ano a gente vai retomar. A gente começa o grupo em março. Semana que vem a gente vai ter mais um episódio. Depois eu vou entrar em recesso. Mas a gente retoma depois, a partir do dia 10. Eu vou viajar agora em dezembro para descansar. E eu tô assim, gente, assim, essa experiência que eu tive agora, dessa percepção de não poder relaxar, né, de não poder, de sair dessa tensão de achar que o cuidado é estar sob controle, é estar preocupada,
me fez assim perceber agora, por exemplo, eu vou viajar experimentando isso muito, sabe? Porque é isso, né? Eu acho também que quando a gente começa a ter consciência de si, as experiências e aquilo que a gente consome de conteúdo sobre nós, a gente tem a possibilidade de avançar quase como uma catapulta, sabe? Tipo, vup. Eu me sinto assim, hoje na minha vida, assim. O que chega, tipo, eu não tenho mais tempo. Então vambora. E agora eu tô fazendo uma viagem agora com as crianças no final do ano e com meu ex-marido. Olha que legal. É isso, né? Novos formatos de família também é cuidado. E a gente vai viajar juntos. E eu tô, assim, percebendo também que um outro lugar do cuidado, a pessoa já tá falando outras coisas aqui, né? Mas também tem muito a ver com isso, também é poder me entregar ao prazer dessas experiências. Porque como mãe, eu também venho criando uma certa tensão quando estou em ambientes com os meus filhos e tem um estado diferente, né? Que é o estado do adulto. Mas que no meu caso, como eu disse para vocês que foi uma menina que precisou adultecer muito cedo, a minha tensão sempre foi muito maior, assim, uma preocupação muito grande, entende? De esse corpo que vai para um estado em que ele também não se diverte. Ele não vai pra, tipo, sabe? É tipo, peraí, a diversão ela tem um limite. E não sei se você entende, não que não tenha, né? Tem. Eu não vou me divertir como uma criança, né? Eu tô ali me divertindo com meu filho, com a minha filha, me divertindo, acionando a minha criança, mas também tô atenta. Mas eu tô falando de algo a mais, desse segurar, sabe? De um segurar que também não me permitia me divertir mais. Então eu tô nesse pacto comigo, dessa diversão, desse me derreter pro outro, desse desmoronar no cuidado quando de fato eu precisar. Não vai ser só receber ajuda, entende? Vai ser poder desmoronar no colo. Poder tipo, cuida, pode cuidar que eu recebo. É isso, meus amores. Feliz de vocês estarem aqui. Comentem, passem para as amigas, circulem tudo isso. Não deixem de seguir o podcast, porque isso faz a maior diferença para o podcast, para o Spotify, né, entregar. E também comentar aqui, porque isso faz diferença também, ele entrega mais, tudo que vocês já sabem, né? Mas eu sei que rola preguiça, mas é só um comentáriozinho, bota um emoji, sei lá, comenta, vamos juntas, né? Nos informarmos sobre outras formas de cuidar, de existir. Cheiro e até a próxima.